E tudo certo, e hoje vamos falar da série do Exterminador do Futuro. Isso mesmo, tem uma série do Exterminador do Futuro e se chama O Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor. Uma história dedicada a contar a aventura de uma das heroínas mais consagradas do cinema, juntamente com seu filho também muito conhecido, John Connor. E aí, será se essa série presta? O que foi que se passou? Isso a gente vai conferir agora fazendo uma análise da série e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei, já que eu acabei de terminar de assistir o último episódio. Só por uma introdução eu vou falar aqui sobre o primeiro episódio, porque o primeiro episódio causa sempre a primeira impressão. E também é importante citar, só pra gente não ficar perdido, a série ela foi lançada em 2008. Depois do terceiro filme do Exterminador do Futuro, lá em 2003. Mas a história da série se passa depois dos eventos do segundo filme do Exterminador do Futuro, aquele lá de 1991. Então, a partir desse segundo filme é que a série começa, é o nosso ponto de partida. Então vamos lá, pro primeiro episódio agora. No primeiro episódio nós temos a Sarah Connor e o John Connor fugindo de um exterminador que quer matar o John Connor. Afinal, esse garoto é odiado pelas máquinas. John Connor sai correndo, leva um tiro nas costas. A Sarah grita, meu filho, acuda! Logo em seguida, uma bomba cai do céu, mostrando que o dia do julgamento final acontece de fato. O impacto da bomba descasca o exterminador e ele fica sem pele e vai calmamente em direção a Sarah Connor e pega ela pelo pescoço. E aqui temos uns efeitos especiais interessantes, nada mal para um começo de série, mas na verdade tudo não se passava de um sonho. E a Sarah Connor na verdade está num quarto junto com seu macho. Ela sai do quarto e vai pro quarto ao lado e é quando descobrimos que o John Connor se tornou um Enzo, porque ele mora com a sua mãe juntamente com seu pai adotivo. Mas ela só vai no quarto dele pra falar, ó, nós temos que ir. No caso ela tá se referindo em vazar. Deixar o macho dela pra trás. Mas aí o John Connor, ele questiona porque ele tá feliz em ser Enzo. Ele não tem problema em ter um pai adotivo. Só que a Sarah Connor, ela quer ir embora porque ela tá paranoica com essa questão das máquinas. Ela acredita que as máquinas ainda vão vir atrás dela e do seu filho. E principalmente influenciada por causa do sonho que ela acabou de ter vendo seu filho ser morto por uma máquina. O John se revolta, não aceita muito a decisão dela, mas é ela que manda e ele acaba aceitando e eles se mudam de lugar e deixam o macho para trás. E aí a gente descobre também que a Sarah Connor e o John Connor são procurados pela polícia, justamente por serem fugitivos. Mas apesar de serem fugitivos, a Sarah Connor tenta cumprir o seu papel de mãe e depois de ter mudado para uma nova cidade, ela manda seu filho frequentar o colégio como um adolescente normal. A partir daqui a gente acompanha John Connor no seu primeiro dia de colégio. Ele chega no corredor do colégio e estranhamente é abordado por uma menina bem gatinha, cara. E o mais surpreendente, ela é absurdamente simpática. Ela nem conhece o John Connor, já vai chegando sorrindo. Curiosamente, ela já sabe o nome dele, ele também não estranha. Ela só fala o nome dele, você é o John? Você acabou de se mudar por aqui? Nossa, que saco, hein? E esbanja sorriso. Presta atenção nisso que ela esbanja sorriso. E ela tenta puxar assunto, viu? Ela tenta puxar assunto. Meus pais, eles vendem tratores. E os seus? Aí o John inventa que os pais deles vendem seguros. Mas ele não tá muito animado em falar com ela. E eu entendo totalmente o lado dele, tá? Não é normal a menina bonitinha te abordar toda sorridente, sem nem sequer te conhecer. Logo no primeiro dia de colégio? Já fiquei desconfiado dessa menina. Eu pensei, essa menina é um ciborgue. Porque mulher não chega assim não, sem motivo mulher não chega. E ela insiste, ela tenta puxar assunto, ela sorri bastante. Aí o John Connor não tá muito animado e ele fala, eu tenho que ir pra aula, a gente se fala depois. Já dispensa ela, o que eu acho muito correto, a menina que chega toda sorridente, sem te conhecer, querendo puxar assunto, é cilada, assim do nada. Suspeito demais. Mas pra mim já ficou a ideia. Ela é uma ciborgue, não é possível. Muito sorridente, muito comunicativa e receptiva. Tá errado isso aí. Mas beleza, os dois coincidentemente estudam na mesma sala. E a infeliz senta do lado dele, tem coisa errada aí. Mas beleza, o John Connor dessa vez é um pouquinho mais educado com ela. Mas fica de olho, John Connor. Fica de olho que isso não é normal, não. Gente, eu tô brincando aqui, mas eu tô falando sério, tá? Se uma mulher bonita te aborda assim do nada, tem coisa errada. Eu já fui abordado 3 vezes na academia por mulheres bonitas, tá bom? E as 3 vezes eram ciladas. Em seguida, aparece um professor substituto com um jeito muito robótico
um jeito todo sério, nada expressivo. Aí você deve estar pensando, já sei, você deve ter desconfiado que esse cara é um androide. Não, dele eu não desconfiei não. Apesar do jeito totalmente robótico que ele anda, senta e fala, não desconfiei por nenhum momento. Pra mim, apesar do jeito extremamente robótico de se comportar, ele só parecia um professor normal de saco cheio de dar aula. Eu sei porque eu já fui professor, sei como é que é. Tem dias que a gente só anda no automático mesmo e se desliga. E aí o professor senta e começa a fazer a chamada dos alunos. Eita, já fiz muito isso, sei como é que é. O professor vai fazendo chamada um por um e uma coisa estranha acontece, ele pega uma espécie de lâmina na mesa e enquanto está fazendo a chamada, ele corta a própria perna. Então você já desconfiou nesse momento que ele fosse um robô? Não, ainda não. Talvez isso aí seja só estresse de ser professor. Olha como a mão dele treme, isso aí é estresse, pô. Mas quando o professor chama o nome John Reese, o John não responde, ele só levanta a mão e é nesse momento que o professor fica pé da vida, saca uma pistola e começa a atirar no John Connor. Não, mas eu já entendi por que ele fez isso, porque o professor odeia fazer a chamada e o cara responder levantando a mão. Tem que falar, presente, porque se a gente ficar olhando toda vez para ver se o aluno tá presente ou não, a gente perde tempo na chamada. Mas eu só cheguei à conclusão que é um robô porque ele tirou a pistola de dentro da perna. Se não fosse por isso, eu acharia que era só um professor estressado. Mas ele vai pra cima do John Connor já disparando sem hesitar, descendo o pente nele e quem aparece e se joga na frente do John Connor, estranhamente, é a menina, que leva umas balas no peito, toda durona. Ela mal se mexe e mal faz expressão, indicando que é uma robô. Mas como eu disse, eu já estava desconfiado dela. John Connor sai correndo, pula pela janela, o androide vai atrás. E aqui eu acho interessante que o robô dá uma paradinha, olha para os alunos que estão se borrando de medo e comenta, classe dispensada. Eu achei interessante porque aqui a gente vê que as máquinas têm um certo senso de humor, pois ao invés de continuar perseguindo o John Connor, ele faz uma paradinha só para fazer uma piada. Bom, pelo menos eu interpreto como uma piada isso aí. E aqui temos um começo de série muito interessante. Esse episódio já é legal. John Connor ainda está sendo perseguido pelo professor robô, até que quando o professor robô tem o John Connor na mira, ele é atropelado por um carro. E eis quem era? A menina super sorridente que levou umas balas e que obviamente é um robô, e que agora está com a expressão de paisagem que nem um robô estaria. E aqui ela diz uma frase bem interessante que carrega uma nostalgia. Venha comigo se quiser viver. Rapaz, isso aqui chega a arrepia, ó. Essa frase foi dita pela primeira vez lá no clássico filme de 1984. O primeiro filme e foi dita pelo Kyle Reese. Daí em diante essa frase virou um marco no cinema. Venha comigo se quiser viver. Nossa, essa frase tem uma imponência, né? Imagina você chegando para uma garota em perigo, aí você fala, venha comigo se quiser viver. Nossa, passa a ideia que tu é macho alfa, que tu vai proteger ela de todos os perigos. O cara tem que ter muita segurança para dizer uma frase dessa, mas no caso aqui foi uma mulher que disse, uma mulher protegendo um homem. Tudo bem, ela não é mulher, é uma máquina. Ok, então, John Connor entra no carro e a partir daí começa uma perseguição, o androide que quer matar o John Connor vai atrás deles, a Sarah Connor descobre que tem um androide atrás do seu filho, também vai atrás do seu filho para poder ajudar, e aí nós temos uma luta muito bacana entre robôs. A garota adolescente robô e o professor robô. E cara, eu me impressionei aqui, tá? Os efeitos especiais são interessantes, a luta é interessante, é muito bem coreografada, como se fosse a nível de cinema mesmo, e apesar de ser uma atriz adolescente que faz o papel ali de robô, ela manda muito bem nas cenas de luta. Até aqui, os efeitos especiais e as coreografias e até a atuação dos atores tá ótima. Então é quando a gente descobre que essa androide adolescente é uma androide enviada do futuro pelo John Connor para o John Connor, entendeu? Foi o John Connor que enviou a androide para proteger ele mesmo no passado. A partir daí ela serve como um ajudante e guia, orientando os nossos heróis nos próximos passos. E no final do episódio eles viajam no tempo para o ano de 1999 com o objetivo de parar a Skynet, que vai construir máquinas que vão destruir o mundo, e o objetivo deles é matar a pessoa que vai construir a Skynet antes dela nascer. Ou algo do tipo. Então temos um primeiro episódio bastante introdutório e interessante. Gostei.
Já no segundo episódio, nós temos uma introduçãozinha da série. Sabe aquela introdução de começo do episódio, que vai se repetir sempre nos episódios seguintes? É tipo um clipezinho. Começa a Sarah Connor narrando, que tem uma pegada meio cringe. Eu não gosto dessa palavra cringe, porque faz referência a coisas que é antiga, mas a narração dela é mais ou menos assim. No futuro, eu e meu filho bonitão, juntamente com uma robô ultra mega hiper gata, lutaremos para mudar o destino da humanidade. E aí sobe o título O Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor. Tanan, tan, tanan, tanan, tan, tanan. É uma introduçãozinha meio cringe, mas é bacaninha, até que não é tão ruim não. Mas vamos lá, vamos falar dos personagens. Primeiro, antes de tudo, nós temos a Sarah Connor. E você está pronunciando o nome dela errado, é Sarah Connor. Tá, Sarah Connor, corno, é só um detalhe, tá? Não se atentem tanto a isso. Mas beleza, aqui ela é interpretada pela Lena Headey. Aquela mesma atriz que fez aquela personagem incestuosa, como é que é? Cersei Lannister, lá do Game of Thrones. E na verdade eu conheço essa atriz da série Game of Thrones, tá? Agora, como Sarah Connor, eu vou te falar, eu gostei do look dela. Ela tem um cabelo parecido com a Linda Hamilton, lá no primeiro filme de 1984. Então o look dela, eu diria que tá respeitável em relação a Linda Hamilton, a Sarah Connor original. E também eu acho que ela é uma boa atriz, mas aqui é uma Sarah Connor com uma outra pegada, um pouco mais séria, um pouco mais traumatizada. E uma coisa que me incomodou nessa atriz é que ela não tem o físico de guerreira, que nem a Linda Hamilton, lá em Exterminador do Futuro 2. Eu senti falta disso. Ela é bem magrinha e me passa um ar de um tanto vulnerável. E nas cenas de ação ela não decepciona, mas também não vi nada demais. Como eu disse, o fato dela ser magrinha me incomodou. Se distancia um pouco da figura guerreira da Sarah Connor original. Tem até um episódio que aparece ela com tranças, sabe? Um look assim mais de guerreira no meio da selva. Eu gostei dela com as tranças, passa um ar de guerreira e é uma atriz bonita. Eu só acho que ela devia ter se preparado mais fisicamente. Porque a própria personagem, a Sarah Connor, ela treinava. Então, ela tinha que transparecer esse ar de que treina também. Não acredito de forma alguma que é um exagero da minha parte. Essa é uma característica da personagem, tá? Ela é uma guerreira, ela treina para ser guerreira. E agora vamos falar do John Connor. Rapaz, a caricatura do John Connor aqui tá perfeita. O cabelinho também é igual, eu gostei muito do look. No início, o John Connor realmente convence. Só uma coisa que me incomodou, esse John Connor, ele é muito obediente. Ele dificilmente vai tomar decisões por conta própria. Dificilmente ele vai ser impulsivo. Não que isso seja exatamente um problema, mas eu não sinto muita expertise ou ar de liderança por parte dele. Geralmente um líder, ele toma as rédeas da situação. E aqui, dificilmente, a gente vai ver esse John Connor fazer isso. Então, eu achei ele muito bonzinho e um pouco menos carismático que o John Connor lá do Exterminador do Futuro 2. Aquele molequinho lá do Exterminador do Futuro 2 tinha mais atitude do que esse John Connor aqui. Mas não que ele seja um desastre, tá bom? Acredito que ele até sustenta um pouco o papel, mas mesmo assim eu senti um pouco falta de virilidade, assim, sabe? Atitude macho. E esse John Connor, com um pouquinho de falta de postura firme, é interpretado por Thomas Dekker. E agora eu vou falar dela, se segurem nas poltronas. A Cameron, interpretada pela gatíssima Summer Glau. Rapaz, eu vou confessar uma coisa. No começo da série, ela não me chamou muita atenção não, assim, sorridente. E falando nisso, essa é a única vez que tu vai ver ela sorrir na série, porque depois ela assume a posição original dela de robô. E aí ela fica com cara de paisagem o tempo todo. Mas pensa numa robô gata. Minha Nossa Senhora, isso aqui é a evolução da tecnologia, não é feitiçaria, é tecnologia. Não vou te falar, gata é a mãe dela, cara, porque essa menina é linda demais. Tu é doido? É um colírio pros olhos. Eu diria que a beleza dela sustenta boa parte da série, tá? Mas eu fiquei refletindo numa coisa que, tipo assim, ela foi mandada pelo próprio John Connor do futuro, mais velho, para proteger ele na versão mais jovem. Eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu mesmo, na versão mais velha, mando uma robô super gata para me proteger, eu ia estar pensando o seguinte, ele tava de sacanagem. Não, porque pensa bem, você é o salvador do futuro.
certo? Você tem uma missão importante para cumprir, proteger a humanidade, se preparar para a guerra entre as máquinas, e aí o cara te manda uma robô super gata para te distrair. Tá de brincadeira, né? Eu não ia conseguir me concentrar na guerra desse jeito, gente. E para piorar a situação, como se isso não fosse o bastante, a robô, ela anda de lingerie pela casa o tempo todo. Aqui a série já tá de brincadeira comigo, porque pensa bem, tu tem uma robô ultra avançada pro seu tempo, morando debaixo do mesmo teto que você. Tu não ia ter umas certas curiosidades? Se é que você me entende? Mas a série tenta me convencer que o John Connor, apesar de estar no ápice da puberdade, por ser um adolescente com os hormônios à flor da pele, a série tenta me convencer que o John Connor, ele não se interessa por uma máquina, ele só vê ela como uma máquina. Rapaz, o homem não tem dessa não, o homem, ele é visual. Como é que você me diz que você vê uma cena dessa, você não fica curioso? Não, por favor, né? Convenhamos, e eu vou te falar uma coisa, quando começarem a fabricar robô mulher com essa perfeição aqui, as mulheres estão lascadas. As mulheres de verdade estão lascadas. Não, porque hoje nos relacionamentos, os relacionamentos hoje estão muito difíceis, muito. Principalmente por conta do feminismo, que até deu uma certa liberdade para as mulheres, isso é bom. Mas ao mesmo tempo elas estão se aproveitando para fazer muitos jogos, dramas e manipulações emocionais, principalmente no momento do flerte. E os homens estão de saco cheio disso. Agora imagina no futuro, quando criarem humanoides com a aparência perfeita de uma mulher, que vão servir e obedecer os homens. Tudo que o homem quer. Rapaz, quando isso acontecer, as mulheres estão lascadas. Ah, mas isso vai acontecer para as mulheres também. Vai aparecer máquinas com aparência de homens para poder agradar as mulheres. Mas tem uma diferença. A mulher, ela tem um psicológico muito mais complexo. Se você marcar de sair com a sua mulher e perguntar para ela, por exemplo, onde é que você quer comer? Cara, ela não sabe responder. Uma pergunta tão simples. Não sabe. Eu fico impressionado com isso, de verdade. É como se elas não soubessem ou não tivessem certeza de nada. E geralmente é o homem que tem que decidir e tomar a rédea da situação. Então, as mulheres ainda vão preferir os homens humanos por causa disso. As máquinas não serão capazes de satisfazer as mulheres. É a minha teoria e eu acredito muito nela. Mas como eu estava dizendo, o John Connor tem um comportamento anormal em relação a Cameron. Ele trata ela como se fosse uma máquina, um simples objeto. Tem muitos momentos na série que eles falam com ela de uma maneira assim, direta, sem emoção. Ah, vai até lá e pega tal coisa. Tipo assim, sabe? Apenas dando ordem mesmo, sem ligar para os sentimentos dela. Ela é uma máquina, ela não tem sentimentos, então eu até entendo essa parte. Mas me passa a entender que tanto o John Connor quanto a Sarah tratam a Cameron mal. Não é exatamente mal, mas tipo assim, a conversa que tanto a Sarah quanto o John Connor tem com a Cameron é direto ao ponto, entendeu? Não tem rodeio, não tem cerimônia, não tem cuidado com as palavras, até porque a Cameron é uma máquina. Ela não tem sentimentos, ela não se ofende, ela não tem crise de ansiedade, não tem menopausa, não tem burnout. É por isso que, pô, imagina só você conviver com uma mulher dessa, perfeita, não vai ter crise, não vai ter choro. Mas uma coisa interessante que você vai reparar na série é que, apesar do John Connor e a Cameron ter uma relação um tanto seca, principalmente por parte do John Connor, que ele não tenta ter conversas profundas com a Cameron, sabe? É como se o John Connor tivesse um certo preconceito por ela ser uma máquina, então ele trata ela como um objeto. Simples assim. Já a Cameron é mais educadinha com ele. Ela, apesar de ser um robô, ela tem mais cuidado ao dirigir a palavra dela com o John Connor. Aí você deve estar pensando, mas o John Connor é grosseiro? Não, ele não é grosseiro. Definitivamente ele não é. Na verdade, eu achei até muito bonzinho. Ele só trata a Cameron assim porque ela é uma máquina. Agora, com uma mulher humana, aí ele já trata diferente. Ele trata como uma pessoa normal, ele já é mais atencioso. A diferença da forma que o John Connor trata as mulheres humanas para Cameron é grande, tem uma considerável diferença. Só que, apesar desse relacionamento um tanto afastado, principalmente por parte do John Connor, que não quer muita aproximação emocional com a Cameron, apesar disso, os dois se dão bem, eles têm uma química. E essa química, ela vai melhorando aos longos dos episódios, sabe? Bem devagar mesmo. Tanto é que no último episódio da última temporada,
Acontece uma cena um tanto curiosa. A robô tira a roupa na frente do Connor, se deita na cama e pede para ele subir nela. Mas calma aí, ela pede isso porque quer que ele verifique um dispositivo que está na barriga dela, alguma coisa assim. E a partir daí o John Connor parece que começa a ver ela com outros olhos. Veja bem, no último episódio é mostrado que os dois podem desenvolver uma química. Isso é interessante porque eles tinham uma certa química antes, não nesse sentido romântico, mas no sentido de interagir. Ou seja, toda vez que esse casal aparecia em cena, eles tinham conversas interessantes. Então não é de se estranhar que a série queira entregar um romance entre os dois. Mas, infelizmente, esse já era o último episódio e não tivemos como ver o desenrolar desse casal. E falando nisso, devem estar se perguntando que tipo de modelo de robô a Cameron é. Não tem um clássico filme lá, Exterminador do Futuro 2? Pois é, o modelo do Arnold Schwarzenegger era o T-800. A Cameron é um modelo mais avançado, ela é o T-888. E uma coisa interessante sobre a Cameron é que eu não estava curtindo ela muito no começo da série não, sabe? Eu achei estranho. Poxa vida, uma robô adolescente. Mas ela foi me convencendo aos poucos, tá? A atriz, porque ela luta bem. Mas é importante levar em consideração que ela luta bem como um robô. A interpretação dela como robô tá ótima, tá excelente. Tanto nas falas, nas interpretações, quanto nas cenas de luta. A atriz manda bem. Tem até uma cena de luta entre mulheres robôs. E olha só que coreografia interessante, como a luta é desenrolada e parece até uma cena de filme. Muito bom a interpretação das duas atrizes aí nessa cena de luta. E tem o detalhe das expressões, que elas não têm expressões, porque são robôs, mas fica uma produção muito boa. E ao longo da série a gente vai vendo que os personagens eles são perseguidos por outros androides do futuro. E a Cameron é a única que pode lutar com os androides mano a mano. Mas tem um androide que ele recebe um destaque mais especial, porque é um androide que fica mais em cena perseguindo os nossos protagonistas. E de todos os androides perseguidores, eu acredito que ele tem a melhor interpretação. Ele é o Chromatier, um modelo T-888, que nem a Cameron. E ele é todo sério, pouco expressivo, que nem a Cameron. A propósito, deixa eu só voltar um pouquinho para a Cameron aqui. Vocês lembram que eu falei que no primeiro episódio seria a única vez que você ia ver a Cameron sorrir? Pois é, depois que a Cameron se revela que é uma androide, parece que ela perde a habilidade de sorrir, ou de interagir. Ela chega nas pessoas assim e fala de maneira fria, parece que não tem muita habilidade de interação, já fala o que dá na teia, sendo que a primeira vez que a gente vê ela no primeiro episódio, ela se mostra com uma habilidade incrível de interação, levando em consideração quando ela aborda o John Connor no primeiro episódio. Ela sorri o tempo todo, puxa a conversa e aí depois que se revela Android, parece que perdeu essa habilidade, não faz sentido. Já o Exterminador Chromatier, que é o mesmo modelo da Cameron, também se mostra pouco expressivo. Ele sorri, mas é um sorriso bem forçado. E para mim isso é um erro da série, porque no primeiro episódio mostra sim que os androides têm uma excelente capacidade de interação e de até de sorrir falsamente, que nem um ser humano faz. A gente sorri 90% das vezes falsamente, só para agradar as outras pessoas, não é porque estamos rindo de verdade. Então, no primeiro episódio é claramente mostrado essa habilidade dos androides. A primeira interação da Cameron, mostrada no primeiro episódio, mostra que os androides são perfeitos na interação, não tem como você distinguir de uma pessoa de verdade. Mas, curiosamente, a série esquece o primeiro episódio e deixa todos os androides, todos com cara de paisagem e até com um jeito meio frio de se relacionar. Isso aí pra mim é um erro da série, não faz sentido. Bom, eu vou avançar para a segunda temporada, porque na segunda temporada nós temos um pouco mais de conversas filosóficas sobre como as máquinas pensam e como os humanos pensam. Tem uma cena, por exemplo, que mostra o John Connor mais a Cameron andando de carro, e como eu disse, toda vez que eles estão juntos, eles têm umas conversas interessantes. A Cameron tá com o pé para fora do carro. Aí o John Connor só pergunta para ela. O John Connor ele pergunta desse jeito, tá? O que você tá fazendo?
Sim, ele pergunta desse jeito. Ele sempre é um tanto grosseiro com ela. É sempre um pouco nessa entonação um tanto grosseira. Mas eu já expliquei, é porque o John Connor simplesmente considera ela uma máquina. Então não importa o tom que ele fale com ela, afinal de contas ele acredita que ela não tem sentimentos. Dá pra entender o John Connor nesse sentido. Bom, quando o John Connor pergunta o que ela tá fazendo, né, que ela tá com o pé do lado de fora, ela simplesmente responde de maneira objetiva, como sempre, eu estou tentando sentir como é estar longe de tudo isso. Tipo assim, se sentir um pouco livre através do vento. E aí o John Connor diz uma coisa mais ou menos assim, eu não acho que você consegue sentir isso. Aí ela responde, o que quer dizer? Então o John Connor responde, por sentimentos você quer dizer emoções, e eu não acredito que você tem emoções. E sentimentos você quer dizer sentir o vento na sua pele, no seu cabelo, e eu não acredito que você é capaz de sentir isso também. É essa posição do John Connor o tempo todo com a Cameron. Ele sempre coloca ela no devido lugar dela, entendeu? Se ela vier com conversinha tipo, as emoções humanas, não sei o que, ele já manda ela calar a boca. Cala a boca, tu é uma máquina. Cala a boca, vem falar de emoção comigo não. Quer dizer que tu entende mais do que eu? Para com isso. Ele não tem paciência com a Cameron nesse tipo de conversa. Olha só que interação interessante. Só que a Cameron responde para ele, eu não acho que você entenda como isso funciona. Eu tenho sensações, eu sinto. Eu não valeria muito se eu não pudesse sentir. Essa resposta dela foi um tanto vaga, mas eu confesso que foi boa. Será se as máquinas não seriam capazes de sentir, talvez de uma maneira diferente dos humanos? Interessante essa perspectiva. Fica aí a reflexão. E tem mais uma interação entre eles que eu achei interessante comentar. Eles estão esperando um suspeito no carro porque estão investigando, até que a Cameron puxa o seguinte assunto. Existem algumas coisas que eu não entendo. E o John, ele dá aquela respirada, é como se não tivesse saco para conversar com ela. E aí ele pergunta, como que? E ela responde, as tartarugas. Que tartarugas? Diz John. Aqui estavam lá atrás, do lado da rua, no México. Elas estavam viradas e sua mãe virou elas de volta. E aí o John só diz isso, ela estava ajudando as tartarugas. E aí a Cameron fala, eu sei, mas por quê? E o John responde, porque é isso que fazemos. Quando a gente vê alguma coisa que está em dor, ou em problemas, ou coisa do tipo, a gente tenta ajudar. E aí a Cameron comenta, empatia? E o John diz, alguma coisa como isso. Mas a Cameron diz, mas nem todo mundo viraria as tartarugas de volta. E o John confirma, nem todo mundo. Alguns simplesmente deixariam elas lá. E a Cameron comenta, alguns provavelmente não só deixariam lá, mas também passariam por cima das tartarugas com carro. Isso é verdade, Cameron. Infelizmente, tem gente até que passa por cima de cachorro com carro só por diversão. E até o John confirma isso. É verdade, provavelmente alguns fariam isso também. E ela responde, isso não parece muito ameaçador? Porque nós, ela está se referindo a ela como máquina, não fomos construídos para sermos cruéis. E o John só confirma, isso realmente é válido para os ciborgues. E a Cameron também confirma, isso é válido para nós. Realmente os ciborgues não foram construídos com esse propósito. Mas o que eu achei interessante nessa conversa é que ela disse que não entende exatamente o que é empatia. Mas ela começa a desenvolver essa conversa com John Connor ali do lado. O que seria empatia? E o que dá de entender nessa conversa é que, apesar dela supostamente não ter empatia, pelo menos ela não seria cruel com as tartarugas em passar em cima das tartarugas de propósito ou por diversão. Realmente essa é uma característica das máquinas que possivelmente elas vão ter. Não vão agir necessariamente por crueldade, pelo menos na teoria. Mas uma coisa que eu achei interessante é logo no começo da conversa, quando a Cameron fala que tem uma coisa que ela não entende, que é a questão da empatia, aí eu discordo dela, tá? São capazes de entender o que é empatia sim. Eu acredito nisso. É só você conversar um pouco com alguma inteligência artificial, relatar algum problema seu, algum problema pessoal, você vai ver que ela vai simpatizar
com a conversa, ou pelo menos é o que parece, e vai até te passar alguns conselhos. E eu já percebi que, através das palavras, da forma que você se expressa, a máquina também tem uma percepção de como aquilo te incomoda. Isso, de certa forma, seria uma empatia para mim. E também na série, a série se contradiz aqui porque a Cameron alega que não sabe o que é empatia. Mas, mais uma vez, eu ressalto, a primeira vez que ela aparece cumprimentando o John, sorrindo, extremamente simpática, tentando fazer umas piadinhas para tentar chamar a atenção dele. E tem até o momento que o John fala: eu acabei de me mudar. Aí ela responde o seguinte: poxa vida, que chato, hein? Ela já sabe que o processo de mudança de uma cidade para outra é um processo chato. Então, veja como ela já tem uma empatia. Mas é uma empatia falsa da parte dela, porque ela só está simulando que se importa. Cara, mesmo ela simulando, ela tá sabendo simular muito bem. A forma que ela interage no primeiro episódio é assustadora. Não dá para distinguir ela de um humano comum, mas como eu falei anteriormente, assim que ela se revela uma ciborgue, ela fica com cara de paisagem o tempo todo no restante da série. Então, a série tem esse furo aqui pra mim, é um baita de um furo, tá? Como é que depois dela se revelar ciborgue, ela não sabe disfarçar certas características humanas, assim como ela soube disfarçar muito bem no primeiro episódio? Não faz sentido. Então, por essas e outras, apesar dessa conversa filosófica, eu acredito que sim, as máquinas elas têm capacidade de entender empatia ou pelo menos simular uma empatia. Atualmente, eu diria que não tanto quanto o ser humano, né? Atualmente, a gente ainda é superior nessa questão de sentimentos e empatia. Como, por exemplo, se você pedir para a inteligência artificial fazer uma piada, vai ser uma piada totalmente politicamente correta e extremamente chata. A IA tem uma certa dificuldade de tocar em assuntos sensíveis e até mesmo fazer uma piada com ela. Agora, só para fazer um teste, eu vou tentar aquela inteligência artificial do Grok, do Elon Musk. Eu vou pedir para fazer uma piada. Agora, por que eu vou usar o Grok para fazer uma piada? Porque dizem que o Grok ele é mais liberal, não segue muito o politicamente correto. Aí eu pedi aqui para ele fazer umas piadas, cara, umas piadas horríveis. São piadas ousadas? São, que envolvem alguns palavrões, mas são mal elaboradas. Eu vou ler uma aqui só, que é a mais leve, tá? A mais leve. Qual a semelhança entre uma mulher e um furacão? Cara, quando eu li essa pergunta, eu já pensei, eu conheço essa piada aí. Bom, aqui é a resposta. Quando chegam, são quentes e molhadas. Quando vão embora, levam a casa, o carro e metade do seu salário. Realmente, essa piada eu já tinha ouvido falar. Agora, elas são quentes e molhadas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Essa piada, na verdade, é até velha. Você vê que a IA pegou uma piada velha e adaptou e deixou sem sentido. Mas a piada original é que, se for comparar uma mulher com um furacão, é que ambos levam casa, carro, essa piada aí. Mas essa piada é machista. A questão não é essa, é a única que eu podia ter lido, porque as outras elas são bem pesadas e sem sentido. Então, só para mostrar que as máquinas ainda não substituíram o ser humano nessa questão artística e sensibilidade e empatia que a arte ainda exige. Mas eu acredito que no futuro, talvez não muito distante, as máquinas serão capazes de criar empatia, ou pelo menos simular empatia, e também desenvolver uma grande interação com os humanos, servindo até mesmo como psicólogos ou outros profissionais de áreas distintas, podendo entender os pensamentos humanos e todas as suas nuances. Acredito que isso vai acontecer e no futuro não tão distante. Sim, lembrei de uma cena que é importante citar, só para você ver como as máquinas sabem sim o que é empatia, ou pelo menos sabem simular, sabem fingir. E aqui também você vai ver como a série se contradiz em certos pontos. Vamos lá. A Cameron não sabe muito bem o que é empatia, segundo ela, né? Ou talvez outros sentimentos derivados. Mas tem um episódio que... Esse episódio acontece no último episódio da primeira temporada. A Cameron entra num carro e o carro explode porque alguém armou para ela. Um rapaz lá tentou explodir a Cameron. E, de certa forma, consegue. Só que ela sobrevive. No entanto, parcialmente danificada.
O impacto da explosão fez com que a programação dela fosse afetada. E assim ela criou uma reiniciação no sistema, voltando para sua programação de fábrica, ou seja, uma exterminadora. E ela, que foi parceira do John Connor durante toda a primeira temporada, no início da segunda temporada, agora ela tenta matar o John Connor. E isso acontece no primeiro episódio da segunda temporada, é bem interessante. Agora é a Cameron que persegue o John Connor, e aí a gente vê a Sarah Connor e o John Connor correndo dela, já que, apesar de aparentar ser uma adolescente, ela tem uma força absurda. E tem um momento que a Sarah consegue atropelar ela com um carro e prensar ela contra outro carro. A partir daí, a Cameron fica presa entre os carros, porque a Sarah Connor também está acelerando, apertando no acelerador para não deixar ela fugir. E aí, rapidamente, o John Connor vai para cima da cabeça dela, porque na cabeça dela tem um chip. É o chip que dá vida a ela. Se o chip da cabeça dela for removido, ela deixa de existir. Ela se desliga, vamos dizer assim. E aqui ela tem um comportamento interessante. Ela começa a praticamente chorar, pedindo para que o John Connor não faça isso. E apesar do John Connor ser grosseiro e não aparentar se importar com ela, justamente por ela ser uma máquina, levando em consideração tudo que eles viveram, ele demonstra nessa cena que sente algo por ela sim. A Cameron chega a falar coisas absurdas como: "Não faça isso, John, eu te amo." Eu te amo? Rapaz, vindo de uma máquina. Na mesma hora eu pensei: não, John, não é possível que você vai cair nessa. Uma máquina dizendo que te ama. Agora sim, tira esse chip dela. Ela podia ter falado qualquer coisa. Agora eu te amo. Não, dependendo da situação, eu não acredito nem quando isso sai de um ser humano. Você já recebeu "eu te amo" uma vez? Eu já, e eu não acreditei nem um pingo. Até porque não tinha contexto para ela poder dizer isso, entendeu? Eu fiquei na época intrigado com a situação e pensando: mas por que raios aquela moça falou "eu te amo" pra mim? Não tinha motivo algum, não fiz nada. Depois eu descobri uma coisa sobre a mente feminina, é que as mulheres, quando estão emocionadas, por serem um ser emocionado, Vamos supor, você fez ela muito feliz naquele dia de algum modo, mesmo que você tenha acabado de conhecer ela. Significa que no dia seguinte, ela vai esquecer o que ela disse no dia anterior, porque mulher, ela vive o momento, a emoção. O dia seguinte não quer dizer mais nada. Então sim, tecnicamente no dia seguinte ela já deixou de te amar. Isso foi um psicólogo que explicou uma vez e eu achei muito interessante e respondia parte da minha dúvida. Agora eu acredito que essa situação fica pior ainda quando a gente vê um robô dizendo que te ama, principalmente por causa da situação. Ela estava desesperada porque o John Connor iria desligar ela. Então ela fez um apelo emocional ali que tá muito na cara que é uma mentira, porque provavelmente ela só tá falando isso para se salvar, pro John Connor não desligar ela. Porque há poucos minutos atrás ela estava tentando matar ele. Então, daí você tira a conclusão mais óbvia, né? E olha, eu vou falar uma coisa também. A forma que a Cameron ali implora pro John Connor não desligar ela, rapaz, parece muito também com aquelas mulheres que são pegas no flagra e aí cometeram um crime. Aí o que elas fazem para a situação não ficar tão feia para elas? Elas choram, dizem que estavam se sentindo pressionada, alguma coisa assim, só para a culpa ou a responsabilidade não cair 100% no colo delas. Então, a Cameron, que não se dizia entender o que é empatia ou entender questão de sentimentos, aqui ela implora, ela usa todas as armas possíveis de manipulação emocional para fazer com que o John não desligue ela. Então, percebe o que eu estou querendo dizer? A própria série se contradiz. Ela sabe o que é sentimento, ela sabe como apelar para esses sentimentos. Até disse pro John Connor: não, John Connor, não faça isso, eu te amo. E o pior é que o John Connor, besta, o John Connor aqui representou boa parte dos homens, tá? Os homens, eles são bestas quando veem uma mulher chorando, e muitas vezes eles querem acreditar que aquela companheira se importa com ele, quando na verdade não se importa, só está jogando uma manipulação emocional. E aqui o John Connor, ele hesita, ele quase cai nessa.
quase cai nessa. Foi tão difícil prender ela ali entre os carros e aí eles conseguiram e iam perder uma chance dessa? Não, né, John Connor? Vamos criar juízo. Mas enfim, o John Connor, ele cria juízo, não acredita, não dá ouvidos ao que ela diz. Quer dizer, até dá ouvidos, mas ele cumpre o papel e desliga, tira o chip dela. Mas eu confesso que eu fiquei preocupado com essa hesitação do John Connor. A situação é muito óbvia, ela só estava fazendo aquilo para se salvar. Mas beleza, essa cena ela serve para mostrar que o John Connor sentia alguma coisa por ela assim, sabe? Pelo menos uma confiança como companheira nas batalhas pelo menos. Mas tem uma cena que demonstra que o John Connor é um idiota mesmo. É um idiota. Porque depois disso, depois da Cameron ter tentado matar eles dois, a Sarah Connor quer pulverizar, quer queimar o corpo da Cameron juntamente com o chip. Já que no seu último estado ela representou um perigo para os dois. Só que o John Connor ainda fica mexido com os pedidos de socorro que ela fez, né? Por favor, John Connor, não me desligue, eu te amo. E aí, quando eles estão prestes a tacar a Cameron no fogo, o John Connor ainda fica pensativo naquela situação. E aí, o idiota, simplesmente, sem avisar a todos, coloca o chip de volta na Cameron, na frente ali de todos. É claro que ninguém gostou dessa ideia e tentaram impedir o John Connor, mas ele estava com a arma e apontou a arma para todo mundo assim, não se aproximem. Bom, ele consegue ativar a Cameron de volta, a Cameron levanta, só que dessa vez o John Connor está com a arma apontada para ela, o que não adianta, a Cameron é muito poderosa, ela pode acabar com todo mundo ali sem muita dificuldade, e uma pistolinha mal atrasa ela. Mas o John Connor vai além, ele entrega a pistola para ela. Mas é um idiota mesmo, é por isso que o homem não pode ser emocionado, tá vendo? O cara botou tudo a perder, ele arriscou tudo. Ele não tinha feito nenhum teste com o chip, ele não sabia se ela estava dizendo a verdade, a última condição dela foi tentar matar ele. Aí ele coloca o chip exatamente na condição de onde eles pararam. Mas por um milagre, a Cameron, ela faz primeiramente uma leitura do John, reconhece, identifica ele como um alvo que deve ser eliminado, mas por um motivo estranho ela apaga essa programação, como se os seus sentimentos tivessem superado os seus objetivos de fábrica, a sua configuração inicial. Ou talvez simplesmente o John Connor deu sorte e tipo, sabe quando você liga o computador e ele dá um defeito, não está funcionando direito, você tenta ajeitar, mas não consegue encontrar a solução, aí você simplesmente desliga o computador, liga o computador em outra hora e ele volta a funcionar normalmente. Pode ter sido isso no caso da Cameron. Ela só precisava que removessem o chip dela e ligassem ela de volta. Simples assim. Mas ainda assim é um risco muito grande que esse idiota correu. É por isso que eu não tava botando muita fé nesse John Connor, entendeu? Eu esperava um cara um pouco mais racional e menos emocionado como salvador da humanidade. E nós temos mais questões filosóficas ao longo da série. Bom, só continuando aqui um pouquinho da história, só um pouquinho, é que já estamos na segunda temporada e eles conseguem derrotar o Cromartie, o T-888, que estava perseguindo eles, e aí eles enterram o T-888 num local lá, jurando que ele não seria encontrado. Mas na verdade ele foi encontrado por uma empresária poderosa. A mulher tem empresas e é rica e tem negócios, e ela vai ser a nova vilã da temporada. Só que ela não é só uma mulher, ela é uma máquina avançada. Lembra do T-1000 do Exterminador do Futuro 2, aquele androide líquido? Pois é, ela é esse modelo, só que mais avançada. Ela é um T-1001 e de alguma maneira ela roubou a identidade de uma mulher e tomou o lugar dessa empresária. E é essa robô que toma conta dos negócios ali e a gente não sabe exatamente qual é o objetivo dessa robô. Provavelmente ir atrás do John Connor e da Sarah Connor. Só que veja que robô apelona. É uma T-1001 muito poderosa, mais poderosa que o T-1000 lá do Exterminador do Futuro 2,
que mata seus inimigos com maior facilidade. Ela se disfarça de privada e mata os inimigos. O cara vai no banheiro distraído fazer o número 1 e aí ela surge da privada e mata o cara. É a robô assassina da privada. E muita pelona, ela pode transformar o corpo em qualquer tipo de arma, com muito mais eficiência que o T-1000 do Exterminador do Futuro 2. E eu vou confessar que eu não tava indo muito com a cara dessa atriz não no começo, sabe? Mas a atuação dela é boa. Ela tem uma frieza no olhar, como se transmitisse a ideia de que realmente é uma robô sem sentimentos. E sem contar que ela é objetiva e resolve tudo de maneira mais fria possível. Ela cuida de uma garotinha humana, mas apenas para manter as aparências, porque a mãe dessa garotinha humana, sei lá onde é que ela tá, até porque ela assumiu a identidade dela, mas a robô, ela só cuida dessa criança para manter as aparências de empresária e de que é uma mãe que cuida. E apesar de não se importar com a criança, ela é bem atenciosa com a menina, tá? Ela não é atenciosa emocionalmente. Ela não liga pra menina, mas ela sabe os horários que a menina vai pro colégio, os horários que ela sai, como é que tá o desempenho dela no colégio, se ela tem alguma frustração, precisa de um psicólogo, alguma coisa do tipo, sabe? Mas ela mesmo não dá sustento emocional pra filha. Até porque não é filha dela. Ela é só uma robô que tomou o lugar da mãe verdadeira da menina. E essa atriz que interpreta a T-1001 é a Shirley Manson, que na vida real é uma cantora. E tem até uma banda chamada Garbage. Rapaz, Garbage? É isso mesmo? Que seria lixo em inglês? É isso mesmo. Ela é uma cantora de rock alternativo. Eu não sei se ela tem presença de palco, mas presença de tela ela tem. Por incrível que pareça, ela mandou bem na interpretação. Aos poucos eu fui gostando da interpretação dela. Aí nós temos também o tio do John Connor, que aparece para ajudar eles na segunda temporada. Ele fica fazendo ali parte do grupo, né? Tem a Sarah Connor, tem a Cameron, o John Connor e agora o tio do John Connor, que viajou do futuro para o passado para encontrar com o John Connor jovem ainda. Ou seja, o Derek Reese, ele é irmão do Kyle Reese, lá do primeiro filme do Exterminador. O engraçado é que no penúltimo episódio ele morre por um exterminador com um tiro no meio da testa, sem rodeios, como se fosse um figurante. Sério, ele morre desse jeito assim, sem rodeio, rapidinho com um tiro na testa. Como se não fosse nada, apesar de ter feito muitos episódios. Uma surpresa que eu achei no mínimo intrigante, assim, sabe? Porra, mas assim, do nada, o cara já morreu, sem rodeio? Assim, mas vamos voltar para aquele personagem que eu tava falando, o Exterminador Chromatier, que ele foi derrotado na segunda temporada e enterrado pelos heróis. Pois é, quem encontra o Exterminador é a Catherine Reeve, que é a vilã da segunda temporada, ou seja, o T-1001. E aqui a gente descobre qual é o objetivo da Catherine. Ela quer construir uma inteligência artificial chamada John Henry. E aqui, nesse momento, a gente não sabe ao certo por que ela está construindo essa inteligência artificial, mas ela está pedindo ajuda de vários profissionais para fazer com que essa inteligência artificial, esse computador, consiga entender as interações humanas, consiga até mesmo ser mais avançado do que ela. E como ela descobriu o Exterminador, o T-888, o Chromatier, ela pega esse Exterminador e reprograma ele, fazendo ele ter uma conexão com o computador que ela está criando. E aqui nós temos a volta do T-888, mas não da forma como conhecíamos, como Exterminador. Aqui ele foi reprogramado. E eu achei um tanto assim estranho, sabe? Poxa vida, eu tinha gostado dele como Exterminador. Eu tava gostando, sabe? E aqui ele aparece com uma personalidade totalmente diferente, como se fosse uma máquina que acabou de nascer e não sabe nada sobre o mundo, está aprendendo, eu não diria aos poucos, mas está aprendendo muito rápido a entender como é que a mente humana funciona, como é que funciona questões de emoções. E o que acontece? Aqui eu demorei um pouco para entender. É claro que a série aborda toda uma falácia técnica, como é que as máquinas funcionam, mas aqui eu demorei para entender qual é o papel ali do Chromatier nessa nova fase. Como é que ele vai ajudar o computador. Mas o que acontece? O Chromatier, aqui, ele é uma extensão do computador.
ele é a manifestação do computador na sua parte física. É como se ele fosse o irmão do computador que a Catherine está criando. Uma manifestação física. Em outras palavras, a Catherine conectou o T888, o Chromatier, ao computador que ela estava desenvolvendo. Então, ela fez com que os dois tivessem uma espécie de conexão, uma simbiose. Deu para entender? Eu demorei para entender isso aqui, tá? Então, tudo o que o Chromatier aprende, o computador dela, que é batizado de John Wayne, aprende também. E vice-versa. O que o John Wayne aprende, o Chromatier aprende também. É como se eles compartilhassem os mesmos dados. E como o Chromatier agora ressurgiu, né, com um novo pensamento, como se tivesse renascido, ele está começando a tentar aprender sobre as coisas, as interações humanas. Tem um episódio que ele brinca de esconde-esconde com uma garotinha que entra acidentalmente na sala dele. A garotinha não sabia da existência dele. É a Savannah, filha da T-1001, ou seja, a Catherine. Então o Chromatier, ele é gentil com a Savannah, é a primeira vez que ele se encontra com ela, e aí ele pergunta para Savannah se ela não quer brincar de esconde-esconde. Na cena seguinte, a Catarina descobre que sua filha está desaparecida e pergunta para os trabalhadores locais se não viram a filha dela e pedem até para ajudar a encontrar a filha dela. Ela vai juntamente com o colaborador James Ellison, que é uma espécie de detetive que agora trabalha para ela. Ela vai com ele na sala do Chromatier perguntar para o Chromatier se ele não viu a filha dela. O Chromatier responde que sim, viu ela. E aí eles perguntam onde é que ela está. Bom, ela está participando de um jogo agora. É um esconde-esconde. Vocês poderão encontrar ela se conseguirem responder algumas das pistas que vou fornecer. E aí o James até pergunta, como assim, você está querendo jogar? Isso, estou querendo jogar. A Catherine, sem receio, aceita jogar. O James não sabe que a Catherine é um robô e fica surpreso com a atitude dela. Como assim você vai aceitar? Você é a mãe da menina. Nós temos que encontrar ela logo, ela pode estar correndo perigo. E a Catherine até responde de maneira fria. Não existe outra saída. Ele não vai dizer onde ela está se a gente não jogar o jogo. E aí o James não tem escolha, já que a chefe dele está dizendo que vai jogar o jogo, então tudo bem que ele está preocupado também, que é uma menina, né, que está desaparecida, pode estar correndo perigo, mas ele acaba ali na base da pressão aceitando o jogo também. Então o Chromatier, ele vai dando pistas de onde a menina pode estar, até que eles finalmente desvendam as pistas e descobrem, através das pistas, onde a menina está. Ou seja, eles conseguiram encontrar a menina porque conseguiram vencer o jogo ofertado pelo robô T-888. Só que depois o James chega no robô, no Chromatier, e aí o Chromatier até pergunta para ele, e aí, senhor James, você se divertiu jogando o jogo? Aí o James fala, não, eu não me diverti. A menina podia estar correndo risco de vida, e se ela morresse, a culpa seria sua. E nesse instante o Chromatier, ele pensa numa lição que foi dada para ele, que toda a vida humana é sagrada. Embora ele não entenda muito o que isso significa, de certa forma, ele entende que o sagrado tem a sua importância. Então, quando James fala que se ela tivesse morrido, a culpa seria dele, a partir desse momento ele começa a entender mais ou menos o que o James sentiu, que é a preocupação da menina ter morrido e aquela questão, toda a vida é sagrada. E é interessante a gente ver esse ensinamento na perspectiva de um robô. Aos poucos, ele vai entendendo o significado das coisas do jeito dele. Mas é claro, ele vai fazendo outros questionamentos, principalmente para o James, que é o homem que passa mais tempo com ele. E tem até um momento que ele pergunta lá, ele está numa conversa um pouco mais aberta com o James, e aí ele pergunta para o James, isso nos faz amigos? E o James só dá uma encarada assim, uma encarada de que não sabe exatamente como tratar uma máquina, principalmente nessas questões mais sensíveis. Até porque, convenhamos, eu acho que nem o ser humano sabe o significado da palavra amigo. Até hoje, na minha concepção, o ser humano normal, a grande massa, não sabe o significado da palavra amigo. Quantos amigos você tinha quando você era criança? E à medida que você foi crescendo, chegou aos 30, quantos deles estão presentes na sua vida até hoje?
Acredito que nenhum, não é? Pois é. Amigo é uma palavra muito forte para mim e eu nem sei se existe. Essa é a minha concepção pessoal. A vida é um ciclo. Você teve pessoas importantes na sua vida, hoje são importantes para você, mas no futuro você vai encontrar outras pessoas em um novo ciclo e provavelmente elas vão ser as novas pessoas importantes na sua vida. Um outro momento de interação bem interessante que eu acho entre o James e o Chromatier é que o Chromatier ele está olhando para as telas e refletindo. Isso mesmo, uma máquina refletindo. O James aparece e ele faz o seguinte comentário: o cérebro humano é um computador incrível. Ele fala algo em torno de a velocidade do cérebro humano de processamento e cálculos é 20 bilhões por segundo e o armazenamento é infinito. Mas é falho. O James pergunta: como assim? O Chromatier responde: não há nenhum lugar para baixar isso quando você morre. Pô, pior que é verdade, cara. Tudo se perde. Tudo se perde. Você sabia que quando você alcança, vamos lá, 80 anos, você já está muito inteligente? Você aprendeu, tem muita experiência, é o auge da sua inteligência. Só que, a partir desse ponto, você morre. E tudo, tecnicamente, se perde. É uma tristeza isso, mas é verdade. Mas aí o James contesta: não exatamente. O Chromatier, ele fala logo em seguida: sua Bíblia resolve esse problema introduzindo o conceito de céu. O James responde: sim. E logo o Chromatier diz: bilhões de almas com nenhum corpo. Então o James responde: sim. Mas o Chromatier finaliza com esse último comentário: no entanto, tudo isso aqui é necessário para simplesmente processar a entidade única, John Henry. Ele está se referindo ao computador que está na frente dele. Tudo isso que está na frente dele é o computador que ele está conectado, o John Henry. Tudo isso é necessário para processar o John Henry. E o James responde: sim, só que o Chromatier ainda não tinha finalizado o comentário e aqui sim ele finaliza de vez o comentário, dizendo o seguinte: é possível que o céu tenha um problema de hardware. Entenderam o que ele quis dizer? É que ele falou de bilhões de almas sem corpos, dando a entender que a vida, de uma certa forma, continua no céu. E que o céu deve ter um suporte muito grande de hardware para processar tantas almas. Foi assim que ele, como máquina, entendeu. E a forma que ele pensou, eu achei bem interessante. Faz sentido. Só que o James também faz seu último comentário. Ele fala: não é tão simples assim. Não é mesmo. Até hoje, eu não consigo entender direito essa questão da alma. Cada religião, cada disciplina religiosa, cada subcategoria de religião tem uma interpretação diferente, ou então sutilmente diferente. Uns acreditam fielmente em uma coisa, outros em outra, e não dá pra gente ter uma conclusão de fato, o que é o que, sobre a vida pós-morte. Porque ninguém nunca voltou de lá para poder contar como é que funciona. Pelo menos não que a gente tenha registros confiáveis. Rapaz, eu confesso que a história se desenrola, ela fica um pouco confusa, eu tive uma dificuldade de entender. Eu só sei que no último episódio, a Cameron se sacrifica para poder proteger tanto a Sarah quanto o John, e ela se sacrifica sem nem mesmo se despedir. E a gente descobre também que nesse último episódio, a T-1001, ela não queria matar o John. E ela também não faz parte das máquinas como todo mundo pensava. Ela não faz parte da Skynet. Pelo contrário, ela estava construindo aquele supercomputador que ela integrou com o Chromatier. E esse computador, o John Henry, na verdade é um computador que ele ia lutar contra a Skynet. É um computador criado para combater a Skynet. Mas enfim, no último episódio dá um problema, eles têm que fazer uma viagem no tempo, a T-1001, mais o John Connor e a Sarah Connor. Só que a Sarah Connor se recusa a viajar no tempo mais o John, e deixa o John viajar no tempo sozinho, mais a T-1001. Eu acredito que o fato da Sarah Connor ter se recusado a viajar no tempo e estar do lado do filho é porque, desde o começo da série, é falado que ela vai morrer de câncer. E quem fala isso, quem dá esse spoiler, é a T-888,
A Cameron, ela fala na cara da Sarah: Sarah, no futuro você vai morrer de câncer. Então, eu acredito que é por causa disso que a Sarah se recusou a viajar no tempo, mas o John. Aliás, eu minto, deve ter outro motivo também. Ela deve ter percebido que o fato do John estar viajando para o futuro faz parte do destino dele, e que ela não faz parte desse destino. Ela já fez a parte dela, ela protegeu ele. E agora que ele está viajando para o futuro, ele vai se encontrar com o destino dele. Então, provavelmente é por esses motivos que ela se recusa a viajar no tempo. E a última cena é o John Connor se encontrando no futuro com o tio dele, que já havia morrido. Lembra que ele morreu de uma forma muito rápida, com um tiro na testa? Pois é, nesse futuro, ele está vivo. E juntamente com o tio, o John Connor se encontra com o pai dele, ainda na versão jovem. E não é só isso. Ele encontra a Cameron também, intacta. Mas tudo indica que essa Cameron não é a Cameron que ele conhece. Nem o tio dele é o tio que ele conhece. E na verdade essa Cameron, ela nem é uma robô dessa vez. Uai, como assim ela não é um robô? É porque essa moça aí, com a aparência da Cameron, na verdade é a modelo que serviu de base para criar a Cameron. Então dessa vez a Cameron é uma humana. Isso é mostrado em um certo episódio que a Cameron, ela foi feita com base em uma modelo humana. Então essa menina aí provavelmente é a modelo humana. Como é que eu sei disso? Porque ela se agacha para fazer um carinho no cachorro alemão ali. E se ela fosse uma máquina, provavelmente ela não se agacharia para fazer um carinho no cachorro. E o final fica em aberto, porque o John Connor se encontra com o tio dele, o pai dele e a Cameron, mas nenhum deles sabem quem ele é. É como se o John Connor tivesse ido para um futuro alternativo. E a série termina com essa pergunta em aberto. O que acontece a seguir? Não sabemos. E agora chegou o momento de falar a minha opinião, que foi que eu achei da série. Olha, a primeira temporada, ela é bem dinâmica, eu gostei, eu me surpreendi com os efeitos especiais, gostei dos atores, as interpretações são muito boas, só o John Connor que eu achei um pouquinho mole, mas nem tanto assim, até que o ator também é bom. Já quando entra na segunda temporada, a série se arrasta bastante, porque veja bem, a primeira temporada tem tem exatamente 9 episódios. Já a segunda temporada tem 22 episódios de pura enrolação. Eu senti a segunda temporada bem enrolada, o público deve ter se cansado e com certeza se cansou. A segunda temporada perdeu bastante audiência, não é à toa. Muito diferente da primeira temporada, que começou bombando, tá? Dizem que a primeira temporada teve bastante audiência. Eu achei interessante na série algumas questões filosóficas. É previsível que uma série que fala sobre robôs, dominação das máquinas, iria tratar de alguns assuntos filosóficos. Mas isso é pouco explorado. Você vai ver isso mais pela segunda temporada. Eu tava gostando mais da primeira temporada porque tinha mais ação. E ressalto mais uma vez que o destaque dessa série é a atriz Sammy Grau, que faz a Cameron. Muito linda a atriz. Não, ela segura a série toda só com a beleza dela. E apesar dessa cara jovial, ela não era tão jovem não. Ela interpreta uma adolescente robô, mas na época da série ela tinha algo em torno de 26, 27 anos, quase 30 anos. Acredito que por isso também a interpretação dela foi boa, porque não é só a questão da idade, ela tinha experiência, ela já participou de outras séries, como Firefly e Serenity, então já era uma atriz experiente. Agora eu fui pesquisar e dar uma olhada nela, só para ver como é que ela tá hoje. Rapaz, o tempo é implacável, principalmente para as mulheres. Ela tá com 45 anos hoje e com a fisionomia bem diferente do passado. E só por curiosidade, o ator que interpretou o John Connor, o Decker, ele tinha 20 anos na época da série, quase 10 anos de diferença em relação a Sammy Grau, a atriz que fez a Cameron. E há muitos anos atrás eu lembro dessa série da Sarah Connor ser transmitida no SBT. Passava uma propaganda de que ia passar uma série do Exterminador baseada na Sarah Connor. E na época eu não me interessei muito não. Parecia bem feita a série, mas eu não me interessei porque é uma outra atriz que interpretava a Sarah Connor. Eu também odiava séries, mas eu resolvi assistir a série para fechar o pacote
de vídeos que eu estou fazendo sobre o Exterminador do Futuro. E eu confesso, só para enfatizar, que a série não é tão ruim quanto eu esperava. A primeira temporada, principalmente. Já a segunda... Na segunda temporada, eu diria que a série enrola bastante e desanima. Assim, e um último ponto, só para especificar o que foi que eu achei interessante na segunda temporada. Bom, primeiro, a Cameron, na segunda temporada, parece que está mais bonita. Como eu disse, ela sustenta boa parte da série. E o Chromatier. O Chromatier, aquele ciborgue, o T-888, que foi reconstruído com uma nova personalidade integrado em um computador de inteligência artificial. Gostei dessa nova perspectiva que foi dada para ele. E é isso, essa é a minha opinião sobre O Exterminador do Futuro, as crônicas de Sarah Connor. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se algum dia você acha que as máquinas vão criar empatia pelos seres humanos e também serão tão gatas ou até mesmo mais bonitas que a Cameron. Eu acredito fielmente que sim, mas comente aqui embaixo se você discorda ou tem algo a mais a acrescentar. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo.